gestão escolar pode atuar para que os estudantes se tornem leitores? E como a reorganização dos espaços e tempos de aprender na escola influencia nesse processo? Essas são algumas das questões que vamos abordar no episódio de hoje, do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Eu sou Ângela Luiz e vou conversar sobre esse assunto com Maura Barbosa e Priscila De Giovanni. A Maura é coordenadora na comunidade educativa SEDAC e coautora do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. A Priscila também é uma das autoras da obra, além de coordenadora pedagógica na comunidade educativa SEDAC e especialista em alfabetização. O tema do programa, aliás, foi inspirado nas discussões do livro, que foi produzido por nós, da comunidade educativa SEDAC, e acaba de ser lançado pela Moderna e Fundação Santiliana. Vamos ouvir a conversa? Olá, Priscila. Olá, Maura. Sejam bem-vindas à nossa conversa de hoje. Olá, Ângela, Maura. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, que delícia estar com você, Priscila, com a Ângela. Nós vamos aí tecer boas conversas. E eu queria começar, meninas, comentando sobre o próprio tema da nossa conversa, a formação leitora na escola. A gente está falando com diretoras e diretores. Isso não é papo para professor? Bom, quando a gente pensa em formação leitora, não adianta, né? Vem à mente o aprender a ler em seu sentido bem estrito. E acho que para a gente avançar nessa concepção, a gente precisa mudar o sentido que a leitura exerce dentro da escola. A pesquisadora Adélia Lerner nos ajuda bastante quando ela traz a reflexão de que, para que a gente possa avançar nessa compreensão do sentido da leitura, ela diz que precisamos conseguir que todos os nossos ex-estudantes cheguem a ser membros plenos das comunidades leitoras, de uma comunidade plena, né, leitora. E então, para isso, a escola ela precisa vai funcionando como uma microcomunidade de leitores mesmo, né? Então, gestores, pais, professores, funcionários, estudantes, eles precisam movimentar a escola em torno da leitura. E o papel da gestão é fundamental, né, em todo esse processo, porque ele vai, além de reconceitualizar esse sentido da leitura falando, ele também mostra em atos isso. Então ele vai precisar assegurar condições para que a escola atue nessa formação de leitores, repensando aí em conjunto com toda a comunidade, os espaços, as escolhas dos livros, a disponibilização, o acesso de todos, os projetos na escola e principalmente oferecer aí a oportunidade de ler para os outros e com os outros, né? Acho que mostrar em atos o que significa, assim, reconceitualizar a leitura na escola. Muito bacana isso que você traz. E você, Maura, o que você diz para as diretoras e para os diretores sobre esse assunto? Formar leitores na escola. Então, quando a gente, dando continuidade nisso que a Priscila acabou de colocar, o diretor, para que tenha todo esse movimento, e esse movimento, de fato, ele está contribuindo para a formação leitora dos alunos, ampliação leitora dos professores, da comunidade. O que o diretor precisa, de fato, considerar? Que a leitura, ela é direito. E sendo um direito, eu preciso, na minha gestão, enquanto gestor, assegurar a gestão do tempo. Para quê? Para que o tempo da leitura não aconteça só dentro da sala de aula, mas que a leitura aconteça na biblioteca, nos diferentes espaços da escola. E nós também temos a dimensão que é dos recursos. Então, o diretor precisa se preocupar cada vez mais com a qualidade do acervo da escola. E que esse acervo, que os alunos, professores, como a Priscila acabou de dizer, todos tenham acesso. E o diretor precisa também fazer o acompanhamento, junto com a dupla gestora, com os professores, de fato, se tudo que está na escola, os alunos estão utilizando e a comunidade também. Como é que eu oferto tudo isso? Então, eu estou falando da gestão do tempo, da gestão dos materiais, da gestão do acompanhamento. Eu também preciso estar colocando que fazer a gestão também das relações, né? Como é que está se dando nas reuniões de planejamento, né? A reunião com a bibliotecária ou com os funcionários que estão lá, né? Tudo a serviço da aprendizagem dos alunos. Como é que eu estou fazendo com eles reuniões para dar sentido a todo esse movimento de leitura na escola e também na comunidade, porque a escola, ela faz parte da comunidade.
E nós temos muitos lugares neste país que o único lugar que as crianças, os estudantes têm acesso da literatura, dos livros, dos materiais impressos, é na escola. Então, como é que eu abro o diretor a assegurar tudo isso? Né? E para isso, eu preciso planejar, eu preciso ter cronograma, a rotina não é só dentro da sala de aula, mas é também nos espaços das escolas, na organização e reorganização dos espaços, para que eles se tornem os ambientes de aprendizagem e, principalmente, no nosso caso, que ele tenha esse compromisso com a formação leitora. Vocês foram falando e foi me dando uma animação, tipo, já antecipar esse movimento na escola, vendo a escola nesse lugar, em todo mundo se mobilizando em torno da questão da leitura. Então, eu já vou fazer minha segunda pergunta para vocês. O que a escola ganha? O que essa diretora, esse diretor que estão nos ouvindo ganhariam em colocar a formação do aluno leitor com mais luz dentro da escola dele, com mais objetividade dentro da escola dele, da escola dela? Eu acho que o diretor tem uma questão que a gente, quando falou de direito, é o que ele ganha, né? O diretor, ele é o guardião da aprendizagem dos estudantes. E ele precisa assegurar nesse espaço, como diz o Lino de Macedo, o espaço é o lugar dos objetos. Então, às vezes, a escola está toda organizada, tem livro, tem tudo, mas está lá a organização. O que faz, de fato, ter este movimento? Eu preciso olhar para esses objetos e permitir ter acesso para que esses alunos, de fato, façam uso. Quando você faz essa pergunta, o que ele ganha? Né? Ganha alegria, satisfação de encontrar com esses estudantes, né? E saber que ele contribuiu com a formação deles. Né? Eu acho que é nessa escola que este lugar que o diretor ocupa. Tem uma coisa que a Emília Ferreiro coloca, que eu gosto muito e que eu acho que é uma questão que para os diretores é fundamental. Que o que ele ganha, né? Vamos lá voltar no que ele ganha. Ele ganha que ele está tendo na escola esse posicionamento político, porque formação de leitor, toda a nossa ação da gestão, seja nós, né, todas as ações, ela tem um posicionamento político. E o que ele ganha é de assegurar esse direito que a Emília diz, que não é um luxo, nem uma obrigação, não é luxo das elites. Se não é luxo, ele precisa assegurar para todos os estudantes, para que possa ser associado ao prazer e à recreação, tampouco uma obrigação imposta pela escola. O diretor ganha dessa não imposição. O diretor, ele ganha todo este lugar, que ele é um agente social. Então, acho que é esse lugar que ele precisa assegurar nessa questão do ganhar e do perder. Eu preciso estar junto porque todo mundo ganha com a formação humana de todos os estudantes, dos funcionários e de todos. Então, quando a Emília vai colocando, ela diz, é um direito de todos, que além disso permite um exercício pleno da cidadania. Então, o diretor, quando ele está de fato comprometido com a formação leitora, ele nada mais do que ele está fazendo, que ele está assegurando a vivência da cidadania e deste direito. É importante nós pensarmos no por que a gente defende tanto, né? Acho que essa leitura como um direito, como a Maura trouxe à luz aí também da professora Emília Ferreira, da pesquisadora Emília Ferreira. Que a experiência leitora abre possibilidade da gente entender a realidade, né? Por meio das ideias, dos pontos de vista dos diferentes autores. É através da leitura que a gente descobre outras maneiras de conhecer e de ver essa realidade. E tem uma questão também importante, que a leitura permite descobrir a alteridade, né? Então, quando nós falamos em formação leitora, a gente está falando em expandir nossa compreensão do mundo. Então, quando a gente está falando em formação leitora de todos dentro da escola, dos estudantes e também dos funcionários não docentes, dos professores, dos gestores, da comunidade toda, a gente está pensando nessa formação, né? E eu gosto muito de uma fala da Yolanda Reis, que diz que nós necessitamos de poemas, de contos, de toda a literatura possível, não para ficar sublinhando, né, as ideias principais do texto, mas porque é necessário, e ela usa um termo lindo, que é necessário passar a vida pela peneira das palavras. Porque a experiência dos demais nos ajuda a entender como os outros procederam para que nós possamos vivenciar, né? Acho que é muito importante a gente tirar esse peso colocado na literatura de que ela salva o mundo, mas tiramos esse peso,
mas nós reconhecemos que nós podemos ser salvos individualmente nas narrativas que nos ajudam a nomear os sentimentos e, como diz a Yolanda Reis, a empreender essa antiga tarefa de conhecer-te a ti mesmo e do conhece aos demais, que também acho que é pleno, né, pensar na leitura. E uma boa experiência leitura, ela também passa pelo afeto, né? Ler nos aproxima do outro, nos ajuda a construir sentido juntos. Então, eu estou falando de literatura, mas a gente podia estar falando de qualquer leitura que responde a esses diferentes propósitos que nós temos, né? O ler para estudar, o ler para nos informar. E por isso é tão importante pensar que a escola deve apoiar essa formação de todos e, é claro, especialmente dos nossos meninos e meninas, né? E por isso é tão importante pensar na leitura como um direito, para a garantia de incorporar todos os estudantes a essa cultura do escrito tão necessária para o desenvolvimento, né? Não, quando você está falando, Priscila, me vem o Antônio Cândido, né? Lá na década de 80, ele já dizia, né? Nos ensinava e continua nos ensinando, né? Que a leitura é um direito humano porque é um bem indispensável à nossa vida. Né? Esse bem indispensável. E eu acho que quando você também, Ângela, está colocando essa questão do que ganha, eu acho que o diretor, para assegurar tudo isso, é o conhecer a legislação, sabe? Porque nós temos a lei, nós temos tudo, mas às vezes fica só nesse espaço. Mas o diretor, cada vez mais, ele precisa compreender que a escola é um espaço, né, para promover esse bem, né, indispensável para o ser humano. Nossa conversa tá tão linda, poética, tô adorando. Mas estou aqui me colocando no lugar da diretora, do diretor que pode estar aí nos ouvindo e pensando, puxa, na minha escola eu não tenho uma biblioteca bacana, na minha escola eu não tenho um espaço, uma sala de leitura em que eu possa promover. Então, talvez ele esteja pensando, será que a minha escola não é candidata a esse trabalho tão bonito, a construir todo esse movimento em torno da leitura? Então, Pri e Maura, o que vocês diriam a essa diretora, esse diretor que está nesse cenário? Não tem um espaço já assegurado para esse trabalho de leitura. Como utilizar outros espaços para fazer essa lindeza de movimento em torno da leitura, em torno da literatura? Ah, que boa pergunta, Ângela. Fico pensando aqui que a leitura, a gente precisa pensar a leitura como uma atividade social, né, coletiva. Então, o que importa é construir sentidos no diálogos que existem entre a leitura e o leitor, né? E os livros, obviamente. E para isso, a gente não precisa necessariamente de um espaço físico. É claro que nós podemos ser inspirados por uma boa sala de leitura a ler, né? Muitas vezes a depender aí da organização do espaço. Mas não é a sala de leitura, uma biblioteca que vai definir a experiência leitora. Então, eu fico sempre imaginando o que seria uma escola, que eu entro na escola e o que eu vejo na escola e que me mostra que a leitura é o cerne do currículo pensado para a escola. Então, leitura todos os dias dos professores para os estudantes, a professora fazendo uma leitura em voz alta. A vivência da literatura também pela música. Então, por exemplo, os estudantes atuando com slam e fazendo competições com slam. Saraus de poemas, por exemplo, os estudantes participarem de diferentes saraus, de apresentação de leitura dramática de textos teatrais, que são maravilhosas, de sessões simultâneas, com frequência, dentro de uma periodicidade na rotina, clubes de leitura feitos pelos próprios estudantes, projetos que os estudantes leem nas outras turmas, então os estudantes de 6º ano leem para os 3º anos, construção de mural de indicação literária, enfim. Que tem muitas situações que a gente vai olhando e que envolve a leitura, que não necessariamente só para a literatura, porque a gente também pode ter sessões de debates com textos científicos, seminários, que mostram o cerne da leitura nos projetos institucionais e didáticos da escola, né? Então, é claro, a biblioteca e a sala de leitura organiza, mas as experiências leitoras podem estar em outros espaços da escola que não só nesses locais, né? Nesses lugares. Ô Maura, para você já aproveitar e engatar na sua conversa, traz um elemento que nós que trabalhamos com escola há bastante tempo vemos, que é a questão de se disponibilizar materiais, livros e o acervo tem risco dele se estragar, dos livros serem mal manipulados, dos livros ficarem sujos. Então, nós vemos também muitas escolas em que os livros ficam guardadinhos ali para se manterem intactos.
Emenda nessa sua conversa sobre os espaços, essa questão do acesso e disponibilidade do acervo. Acho que quando você faz isso, Ângela, e a Priscila traz, que delícia, né? Todo esse movimento que a escola viva, né? Independente se ela tem a biblioteca ou não, mas está lá assegurado este movimento literário da escola. Eu fico pensando, Ângela, que para fazer isso, a gente precisa ter muita clareza do que diz o artigo 206 da Constituição. Ele diz do acesso. E o acesso, não estou falando aqui da matrícula, estou falando do acesso dos materiais que a escola tem. Nós, há muitos anos, já tinha pouco material na escola. Hoje a gente tem muitos programas, os livros chegam na escola e às vezes eles ficam guardados. Então, tirar da caixa esse material e o acesso para os estudantes, para os professores e para a comunidade. O que o diretor precisa cuidar? O material da escola precisa ter marca de uso e não marca de tempo. A marca do uso é que os alunos precisam fazer uso deste material. Precisa ter a marca, né, daquele que parou mais uma página do outro, do livro que mais foi retirado, daquele... Enfim, essa marca do uso é importantíssimo que o diretor observe. Eu não posso, é inadmissível eu guardar o livro às vezes, para muitas das crianças que só vão ter o acesso na escola. E muitas vezes os livros chegam e eles são guardados porque eles são caros. Mas sabe por que eles são caros? Porque ele tem toda uma edição, ele tem todo esse cuidado. O que a gente não pode, às vezes a gente pega o livro mais baratinho e manda para os meninos para levar para casa. Eu estou negando para esta família o acesso ao material de qualidade. Porque o diretor precisa compreender que, quando a gente tem o dinheiro direto na escola, tem lá na lista de materiais, né, que o livro ele é material de consumo. Agora, eu preciso sim conversar com os meninos do cuidado, porque é uma escola que muita gente vai fazer uso, né? A gente pode fazer lá da biblioteca, ou seja, esses concertos do livro, que maravilha, porque está sendo utilizado. O que eu não posso é ficar passando pó para tirar o pó. Né? Porque, como diz a Priscila, trazer, né, para essa nossa Constituição, né, das nossas experiências estéticas, né, dessa aproximação, de olhar para um livro e me lembrar onde foi lido, com quem foi discutido, isso eu preciso assegurar. Mas o diretor não pode negar esse direito ao acesso. E os meninos precisam continuar na escola, voltando lá no artigo, permanecer cada vez mais nesse percurso, desde a educação infantil, que os alunos tenham acesso a esses materiais. Não é só na educação infantil que se lê para a criança, é em todo o percurso dele, na nossa escola, o nosso projeto político-pedagógico assegura que todos os alunos, professores e comunidade tenham acesso ao livro. Por quê? Porque nós estamos ajudando, contribuindo para a formação humana desses alunos. E dessa experiência inegável que a escola não pode deixar. Então, não guarde livro, coloque livro. Quando a Priscila fala, vamos entrar na escola e vamos ver marca, e às vezes a escola só coloca frase sobre o livro e esconde o livro. Ficou a frase, né? Eu faço a comemoração do dia do livro, dia da biblioteca, a biblioteca fica fechada nos outros dias. É só para a gente ir pensando. E eu fiquei pensando num grande desafio que está na mão das diretoras e diretores, que é não fazer isso sozinho. Para eu construir esse projeto político-pedagógico, eu vou precisar muito da contribuição das professoras e dos professores. E, historicamente, no Brasil, sabemos que professores e professoras não leem muito, nem todos gostam de ler. Priscila, que dica você daria aqui para trabalhar esse desenvolvimento também do leitor que mora dentro de cada professor, de cada professora? Aí, Ângela, estou aqui querendo contar uma experiência, porque eu fui coordenadora pedagógica durante anos e todas as minhas pautas de reuniões pedagógicas eu iniciava com o momento literário. E eu estou contando isso daqui porque eu conheci alguns professores nessa trajetória que se encantaram com a leitura após vivenciarem boas experiências em rodas de leitura, enquanto adultos, né? E dentro do trabalho. Então, eu entendo que dizer que os professores precisam ser leitores e que estratégias são boas para isso, e acho que eu vou sempre reforçar essa questão de que é boa estratégia a gente mostrar isso em atos, né?
a gente mostrar os nossos comportamentos leitores enquanto gestores. Então, diretor e coordenador pedagógico é mostrar os seus comportamentos leitores. No momento de comentar uma escolha do livro, sobre a leitura que está fazendo, e mostrando o valor que se tem a leitura para vocês, em voz alta, né, para os outros. E ser estratégico também para a escolha dos livros a serem compartilhados, porque quando a gente faz essa leitura, né, a gente lê para os outros e lê com os outros, como a gente estava dizendo inicialmente, a gente precisa também pensar nos critérios de escolha desses livros. Então, não estou nem falando, claro, né, acho que é óbvio que o critério de escolha dos livros precisam ser livros de qualidade, né? A gente não está falando aqui de livros motivacionais, com moral, nada disso. Mas a gente também precisa pensar no que a gente diversifica e que contribui para essa formação leitora. Então, livros só com textos, livros também que a união do texto, imagem, diagramação colaboram para o sentido da narrativa, livros de escritores pretos, livros de escritoras mulheres, livros de escritoras mulheres pretas, né? A diversidade dos gêneros, então a gente trabalhar, ler poemas, contos, diversificar, enfim, pensar um pouco no que a gente oferece e discute para a gente também contribuir para essa formação leitora dos professores. E tem uma coisa que também a gente pensa que é por homologia de processos, a partir do momento que eles olham a gente fazendo essa leitura nas reuniões pedagógicas, eles também vão identificando e percebendo algumas estratégias que eles podem usar com os estudantes. Então, acho que também é importante refletir com eles também esses momentos para que eles possam pensar nessas estratégias lá com as crianças. E eu estou aqui falando desse investimento de reuniões com os professores, Ângela, e eu vou ampliar aqui, né? Que também é muito importante que o diretor abra as reuniões com o pessoal da limpeza, com o pessoal da merenda, também com leitura, e isso move muito as pessoas da escola poder discutir, entrar nas rodas em todos os funcionários e não só os professores, né? Para a gente poder pensar em toda a formação leitora de todos lá. E, claro, eu nem estou falando aqui, por exemplo, em ter clubes de leitura, né? E o diretor organizar um projeto onde que possa convidar os funcionários para que participem de clubes de leitura. Então, acho que tem aí outras questões que a gente também pode fazer esse investimento na formação dos professores e de todos os funcionários da escola. Nós estamos nos aproximando do final aqui do nosso bate-papo e eu vou pedir para a Maura contar no final do capítulo 5. A gente faz uma proposta justamente seguindo essa direção da fala da Priscila de um projeto institucional baseado em rodas de leitura. Então, Maura, dá um spoilerzinho para a diretora e para o diretor que está aqui, para depois ele ir lá dar uma olhadinha no nosso livro, sobre a importância de se ter na escola um projeto institucional com foco na formação de leitores. Eu acho que quando traz, né, eu acho que tem uma questão do projeto, que o projeto ele organiza todas as ações da escola e ele também cuida, né, da participação de todos, ele vai dando sentido para a atuação do coordenador pedagógico, né, para o professor, para os alunos, para a comunidade, e eu acho que tem uma questão do projeto lá que está colocado, que é nessas rodas, né, que a Priscila já foi colocando tanto, é que a gente precisa ter regularidade. O próprio projeto vai, no seu desenvolvimento, ele vai assegurando o encadeamento de ações em que todos vão se encantando com a literatura, né? Eu acho que quando fala da roda, é dar vez e voz para o outro, para que as pessoas possam dar sentido, porque a gente faz essa construção de sentido junto. Então, o projeto está lá para que a escola possa pensar sobre o que faz, como faz, e ela pode ampliar todas as possibilidades destas rodas com alunos, com professores, né? Convidar pessoas para poder vir e participar dessa roda. Eu acho que não dá para a gente não pensar assim. Tem uma outra questão do projeto que ele só pode, né, cada vez mais ele ser vigoroso, ser potente, se quando chega no final do ano a gente rever as ações que foram feitas e o que precisa ser melhorado, ampliado. Por quê? Porque o projeto é da instituição. Eu acho que quando falo de projeto institucional, muitas escolas passam a ser conhecidas pelo seu projeto institucional. Como assim? Nossa, Priscila, seu menino estuda naquela escola, aquela escola tem umas atividades de leitura, é muito bacana. Então, isso
vai e torna-se público aquela beleza que a escola está fazendo. E esse é o projeto político-pedagógico da escola, uma das suas partes que está assegurando a formação de leitor. Então, o projeto também é uma estratégia, tanto didática quanto da gestão, para poder assegurar a formação de leitor. A conversa com a Maura e a Priscila nos mostra muito bem a importância de um trabalho estruturado de formação leitora. E como será que as escolas estão lidando com este tema? É isso que nós vamos mostrar para você agora, no quadro Direto da Escola. Direto da Escola. Hoje nós vamos conhecer um projeto de leitura desenvolvido no Centro de Educação Infantil Isabel Mendes de Castro, que fica em São Paulo. E quem conta pra gente essa história é a diretora Vivian Mara Azevedo Conte. Vamos ouvir. Eu sou Vivian, sou diretora de um SEI, o Recanto Infantil Isabel Mendes de Castro, fica em Pinheiros, aqui pertence a Dre Butantã. E eu queria contar um pouquinho da nossa história com a mediação de leitura, que é uma coisa que é marca registrada do nosso SEI. Há alguns anos atrás, a gente sempre tinha essa preocupação de como trabalhar a leitura com as crianças, e a leitura literária, né? Não aquela leitura instrumental, mas como trabalhar a literatura com as crianças. E nós fizemos uma formação com o pessoal da COR, Ação Cultural, que foi mostrando para a gente várias coisas, né? Que ler e contar não é a mesma coisa, que cada uma tem a sua importância, que um trabalha com a cultura oral, outro com a cultura escrita. E aí a gente foi estendendo esse trabalho dentro do SEI e aparecendo em vários momentos. Então, em alguns momentos, a gente teve experiências onde o SEI todo parava, o pessoal da cozinha, da limpeza, o administrativo, e todo mundo ia ler história para as crianças. E a gente sempre trabalha com a leitura, de fato, como sendo a voz do autor. Então, a gente não faz vozes, a gente não inventa textos que não estão no livro. Então, a gente dá a voz àquele autor que escreveu. Aí, isso também foi estendido em alguns momentos em atividades com os pais. Então, nós já fomos para a praça, perto do SEI, e levamos todos os livros, e os pais foram para lá, e todo mundo pôde ler para as crianças, enfim. Fomos incluindo os bebês, que também foi um desafio, né? Como é que a gente lê para os bebês? Então, a gente não usa os livros de plástico, os livros de pano, que a gente considera mais brinquedos do que livro. E a gente lê histórias, trechos de histórias, bons livros, com boas ilustrações, bons projetos gráficos, e tem funcionado bastante com os bebês também. E alguns anos atrás, o pessoal do Colégio Santa Cruz nos procurou para um trabalho voluntário e a gente fez uma parceria em que os jovens do ensino médio vêm uma vez por semana ler para todas as crianças da creche. E é muito bem sucedido. Então, eu convido a todos a fazerem as mediações de leitura, saber mais sobre o assunto, que é muito importante para todos nós. E este foi o 5º episódio do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Este é um projeto da comunidade educativa SEDAC em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernaamigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. E aproveita para seguir nosso canal no Spotify para receber o aviso de novos programas. Ou acesse o YouTube da Moderna. Nós vamos colocar os links aqui na descrição do podcast. Obrigada por acompanhar e até o próximo episódio.